Olá, camaradas do PCdoB. Alô, amigos que estão aqui acompanhando o canal da Fundação Mágica Voz. Eu confesso que eu relutei muito antes de fazer esse vídeo, até por conta da emoção e da tristeza que ainda me acomete, né? Mas eu acho que é importante fazer um tributo ao meu maior parceiro intelectual que tive até hoje, que é o economista italiano Alberto Gabrielli, né? Ou seja, todos sabem aqui que ele faleceu em meio ao carnaval, eu estava no Brasil na época, hoje estou em Xangai, né? Inclusive com um intervalo do trabalho. Eu recebi essa notícia que me consternou completamente, eu perdi completamente a noção das coisas no momento que recebi essa notícia. Fiz um texto que a própria Fundação Mágica Voz reproduziu, falando um pouco da minha relação com Alberto Gabrielli e também um pouco da obra dele, que é um tanto quanto desconhecida, apesar de profunda, né? E estou aqui fazendo um certo tributo a ele, né? Ou seja, prestar uma homenagem, né? Falar um pouco da minha relação com ele, abrir coisas aqui com vocês que eu acho que são importantes, né? Para vocês conhecerem um pouco da minha trajetória intelectual e também do papel que o Alberto Gabrielli cumpriu nesse processo, que foi muito intenso, inclusive, né? E que já caminhava para uma segunda etapa, que era o aprofundamento do que nós fizemos no livro China, o Socialismo no Século XXI. Né? Ou seja, o Alberto Gabrielli ele parte no auge das elaborações que nós estávamos preparando para uma segunda parte desse livro, para o livro 2 do China, Socialismo no Século XXI. Eu conheci de uma forma inusitada. Quando eu fiz minha tese de doutorado, que virou inclusive um livro publicado pela editora Anita Garibaldi, que contou com o prefácio do professor Domênico Colossurdo, né? Ali eu já tinha um pouco na minha cabeça as noções de que a China era algo diferente, né? E que sim poderia se tratar de uma nova formação econômico-social. Mas isso era muito vago na minha cabeça ainda, né? E já tive contato, já tinha tido contato com o texto do Alberto Gabrielli, com o Francisco Schettino, que trata dessa questão, ou seja, eles são pioneiros nessa história, tanto o Alberto quanto o Francisco, de tratar o socialismo de mercado como uma nova classe de formações econômicas sociais. Eu li esse texto, né, voltei a reler depois da tese de doutorado e comecei atrás do Alberto Gabrielli, né, porque é impossível, ou seja, é uma coisa louca, ou seja, você tem uma pessoa do outro lado do mundo que pensa simplesmente as mesmas coisas que você pensa sobre um determinado fenômeno, ou seja, um fenômeno que é difícil de encontrar pessoas que pensem com tanta sintonia fina quanto a questão da natureza da formação socioeconômica chinesa, né? Então, eu com muita insistência, eu consegui falar com o Alberto era uma figura muito desconfiada, né? E de imediato rolou aquela chamada química, né, entre nós dois, né? Entre nós dois. Isso foi em 2015, quando eu consegui falar com ele, ter o primeiro call com ele por Skype, em que nós conversamos sobre socialismo, sobre China, o que nós pensávamos daquele fenômeno, né? Qual que era nossas opiniões. E ali já percebemos que nós tínhamos total empatia intelectual. Né? Não é toda hora que nós encontramos uma pessoa com essa capacidade de empatia, né? De divergências muito pontuais, né? E superáveis ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que Alberto Gabrielli demonstrava uma capacidade intelectual para mim assombrosa, né? Que vem tanto da formação dele enquanto economista marxista, que é um dos únicos que eu conheci, interessados em questões voltadas a políticas industriais, né? E por outro, por se tratar de um aposentado após 30 anos como economista de projeto na Octave, ou seja, ele viveu na ponte aérea Genebra-Nova York e também percorreu o mundo inteiro acompanhando projetos que tinha por trás a lavra da Octave, ou seja, a experiência internacional do Alberto Gabrielli e teórica eu colocava em uma condição intelectual ímpar, na minha opinião, entre os marxistas do mundo, né? Então foi um encontro assim que me deixou muito marcado, né? O Alberto, eu passei ali com mais vontade os textos dele, ou seja, existem vários textos do Alberto Gabrielli disponíveis na internet, tratando de questões que envolvem política industrial, socialismo de mercado, organização empresarial, inovação tecnológica em países como a China e como o Vietnã, e é onde ele demonstra, em grande medida, as diferenças tanto de políticas industriais quanto de políticas de inovação tecnológica, né? Entre capitalismo e socialismo. Ele é um pioneiro nessa história. Né? Então tem vários artigos dele, aliás, o Vietnã é a grande paixão do Alberto, né? E a grande obra do Alberto, que eu acho que é uma leitura obrigatória, é o livro dele de 2020, né? Ou seja,
em que ele trata do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, né, e seus desdobramentos na China a partir da guerra comercial empreendida pelos Estados Unidos. Ou seja, ali o Alberto, como eu coloquei no texto, ele aparece no esplendor da sua forma intelectual, né? Uma criatividade absurda, uma capacidade de escrever de forma informal e profunda ao mesmo tempo, que assustadora, ou seja, esse é um livro muito impactante. Então, ali nesse livro, Alberto se apresenta na sua maior forma intelectual, né? Eu não conheço, ou seja, olha que eu conheço muito, e tenho lido muito, né? Algum economista marxista que tenha ido tão profundo, que tenha sido tão profundo nas questões que envolvem a organização industrial chinesa e vietnamita quanto Alberto Gabrielli. E não somente isso, ele junto com outro cara que eu acho genial, que é o Francesco Schettino, escreve uma série de artigos, né, sobre China, sobre Vietnã, inclusive um belíssimo artigo sobre a questão da renda em Cuba para o Cambridge Journal of Economics, que é o principal jornal de economia heterodoxo do mundo. Ou seja, o Alberto ele tinha uma presença em nível de publicação em grandes journals acadêmicos, e também livros como esse que foi publicado pelo Springer, que eu falei aqui de 2020, né, que o credenciavam como um grande intelectual marxista, né? Apesar de ser muito pouco conhecido, né? Muito pouco mesmo, né? O nosso processo de construção do nosso livro foi assim, um processo que demorou 4 anos, ou seja, de 2015 a 2009, quando eu decido sob inclusive o financiamento da Fundação Luiz Grabois de me mover para a Itália, para me trancar com o Alberto durante 3 meses para escrever o livro. Foi o momento final de um processo de construção de conceitos, de categorias. Ou seja, nós tomamos a decisão de colocarmos no papel todas as nossas loucuras, né, em relação ao que nós achávamos sobre o que seria socialismo de fato, né. Então, para isso, nós tínhamos que partir para a reconstrução de conceitos como formação econômico-social, lei do valor, modo de produção, e a construção de outros conceitos, né, como, por exemplo, o conceito que é muito presente nesse livro, né, China, o Socialismo do século XXI, é o conceito de metamodo de produção. Né? Somente esse conceito demandou muito tempo para que nós construíssemos esse conceito, né, e dessemos forma e conteúdo desse conceito, que para o livro que para nós é fundamental. Ou seja, existe uma série de o mundo capitalista, o mundo ele é capitalista, ou seja, as instituições do mundo e as regras do jogo são estipuladas e construídas pelos países capitalistas, mas apesar disso, nesse mundo capitalista é possível a existência de formações econômico-sociais não capitalistas. Ou seja, o caso da China é uma formação econômico-social não capitalista, de orientação socialista, que vive sob os constrangimentos desse metamodo de produção, né? Ou seja, nós não escolhemos o momento histórico para fazer história. Então, a construção do socialismo ele tem uma particularidade, que são os grandes constrangimentos do seu desenvolvimento, né? E a síntese que nós construímos do ponto de vista conceitual é a existência de um metamodo de produção, né? Isso é uma das marcas registradas desse livro, né, que nós lançamos com o Alberto Gabrielli. Isso aí, são 16 capítulos, né, do livro, né? E cada capítulo era uma discussão intensa entre eu e o Alberto, né? Uma discussão que eu posso dizer que eu crescia absurdamente. Eu me coloco em uma posição até não inferior ao Alberto, mas uma posição de um aluno do Alberto. O Alberto tinha, quando fui para a Itália, 62 anos de idade, né? Ou seja, uma figura com vasto conhecimento. Então, me coloquei na condição de um aprendiz dele, né? Da mesma forma como ele também tinha humildade de perceber os nossos insights, né? Nos meus insights particulares. Como, por exemplo, essa questão que era um ponto cego na nossa obra, né, no nosso livro, que é o seguinte: se a China se na China surge uma nova formação econômico-social, né, e existe também o surgimento de inovações tecnológicas disruptivas, e o Estado chinês estava se apropriando desse arsenal tecnológico para fim de planificação econômica, né, isso significa que a China estava elevando a um grau superior as relações entre ser humano e natureza. E quando isso acontece, isso é um acontecimento típico de mudança de modo de produção, ou surgimento de uma não gosto da palavra etapa, né? Tanto eu quanto o Alberto tínhamos problemas com isso, né? Mas de uma forma superior, de determinada forma histórica, né? Então, eu, como já tinha lido Inácio Rangel
e o livro Elementos de Economia de Projetamento, várias vezes, eu tinha certeza absoluta comigo de que o que aconteceu, o que estava surgindo na China era uma outra forma histórica, interna essa formação econômico-social também nova, e que aquilo, em grande medida, seria o ressurgimento da economia de projetamento que Rangel descreveu com brilhantismo e genialidade em seu livro Elementos de Economia de Projetamento. Ou seja, o Alberto, a minha tarefa foi ir à Itália e mostrar ao Alberto a validade desse conceito para entender esse novo, ou seja, para fechar esse ponto cego da nossa elaboração. O Alberto, ele confessa que ele ficou muito com o pé atrás em relação a isso, né? Mas com o tempo, na medida que o diálogo foi se aprofundando, o Alberto se convenceu de que existe sim uma economia de projetamento na China nova, né? E que também, não somente isso, o Alberto ele vinha enviando vários e-mails, cada vez que eu olho esses e-mails eu me emociono muito, demonstrando sim, olha, isso aqui é projetamento, ou seja, já está surgindo com muita rapidez na China certas transformações que não se explica a partir de teorias datadas, ou seja, então o projetamento ele é um fato, ou seja, ele é um fato histórico que determina, que pode, com grande poder explicativo sobre a China. E quando nós falamos de projetamento, tanto eu quanto o Alberto, nós estamos falando de uma forma superior de planificação econômica, né? Uma forma superior de planificação econômica, e não somente isso. Nós apontamos com certa coragem que o socialismo que está diante de nós é um socialismo embrionário, né? E que ele ainda é incapaz de cumprir, entre aspas, as promessas idealizantes que muitos de nós aprendemos sobre o que é socialismo, né? Então, nós nos colocamos a um outro desafio, que é entender qual que é a forma histórica que a China apresentava, né? Ou seja, existe o socialismo embrionário, mas que tem uma forma específica, né? Ou seja, existe um sistema empresarial, por exemplo, contando com 96 grandes conglomerados empresariais estatais, um grande sistema financeiro público, né? Mas, para nós, a explicação se dá no âmbito da planificação econômica, né? E nesse aspecto, com o surgimento dessas inovações tecnológicas disruptivas, a China consegue transformar a razão em instrumento de governo. Ou seja, a China é uma sociedade, onde eu vivo hoje, uma sociedade pautada completamente pela ciência, né? E o projetamento ele é a expressão máxima, vamos dizer assim, daquele engenheiro de projeto, daquele economista de projeto voltado ao bem-estar da sociedade. Ou seja, é algo que nós estávamos, né, recentemente conversando muito sobre isso, né? Que seria a superação da forma valor como uma chamada métrica, vamos dizer assim, e o surgimento do projeto indutor de utilidade, ou seja, a sociedade chinesa ela já está entrando em um processo em que é tão imensas transformações no âmbito produtivo e financeiro públicos, né, que uma nova forma, forma projetamento estava surgindo no país, superando a forma valor. E eu acredito, eu venho discutindo isso com o Alberto, que o setor ferroviário é um setor onde isso acontece de forma mais rápida, ou seja, onde algo novo e que supera a forma valor está surgindo com muita rapidez. Ou seja, nós estávamos discutindo coisas assim, muito profundas, ou seja, a questão que envolve o velho projetamento, o novo projetamento, já tem artigos meus que já são sínteses disso, essa questão da contabilidade social, a contabilidade da firma, a superação da dicotomia entre micro e macroeconomia, a questão da formação de sistema de preço do socialismo, as novas políticas industriais, ou seja, nós já tínhamos uma série de elaborações que vão ser socializadas, evidentemente, a seu tempo, em andamento, né? E que agora se interromperam, né? Então, o que fica também de tudo isso é que tem uma série de questões postas que eu e o Alberto levantamos, né? Sobre projetamento, sobre socialismo, que a China estava alcançando um limite em que ela estava fazendo uma redundância, uns limites chamados metamodo de produção, e a superação da lei do valor dentro do socialismo, que isso tinha que ser posto no papel, né? Então nós já estávamos em um grau de relação intelectual em que nós estávamos avançando muito em relação ao que foi lançado naquele livro, esse livro que virou um best-seller, né? Depois foi traduzido para o inglês, para Routledge, uma versão ampliada, inclusive, também com sucesso na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Ou seja, eu fico assim muito emocionado porque eu perdi uma alma gêmea intelectual. A única coisa que eu posso prometer é continuar
dentro das minhas possibilidades, levar adiante esse esforço intelectual todo que eu e o Alberto fizemos para compreender o socialismo da forma como ele se apresenta hoje no mundo, né? Tendo a China como a sua engenharia social mais avançada, né? E eu faço um tributo ao Alberto Gabriel, ou seja, eu acho que vocês vão compreender o que é perder uma alma gêmea, assim, alguém que pensa em sintonia com você, alguém que complementa esse pensamento, alguém que te corrige, alguém que te ouve, ou seja, o Alberto ele era a pessoa que me completava nesse quesito intelectual, ou seja, eu vou viver meio Claudinho Bochecha, ou seja, Claudinho sem bochecha, eu acho que a Elias sem Alberto é um pouco complicado, mas eu vou fazer o meu melhor, eu prometo para a militância do PCdoB e para quem está aqui me assistindo, que eu continuaria a fazer o meu melhor, honrando a memória de Alberto Gabrielli, e, enfim, estou muito emocionado, vou ter que ficar por aqui, eu fico aqui com esse tributo, né, uma homenagem ao Alberto Gabrielli, contando um pouco da minha história com ele. Um forte abraço para vocês, um beijo no coração de todos.